Titanic. Naufrágio completa 100 anos. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa seu like. Uma pesquisa feita em 2016, um novo dado foi descoberto sobre o iceberg gigante responsável pelo naufrágio do Titanic em sua viagem inaugural. Acredita-se que ele se originou de um grupo de geleiras perto do sudoeste da Groenlândia com neve de mais de 100 mil anos. Graham Bigg, da Sheffield University do Reino Unido, combinou observações obtidas em 1912 e dados modernos sobre as correntes e ventos oceânicos. Bigg usou uma simulação de modelagem de computador para calcular mais sobre o tamanho e estrutura do mega-iceberg que causou o desastre do navio. Com efeito, o iceberg afundou o Titanic tinha 125 metros e mais de 1 milhão de toneladas em tamanho e peso estimados. O iceberg, no entanto, estava derretendo na água meses antes do incidente. De acordo com Bigg, 1912 foi um ano ruim, com icebergs flutuando muito mais ao sul do que o normal. Um século depois, o naufrágio do Titanic, um dos maiores desastres da história naval, continua fascinando pessoas de todo o mundo. Em 15 de abril de 1912, um navio inglês afundou após colidir com um iceberg no Atlântico Norte, deixando 1.514 mortos entre passageiros e tripulação. Desde então, se tornou um ícone da cultura ocidental, tema de livros, filmes, peças de teatro, músicas, museus e obras de arte. Direto ao ponto, fechar resumo o que tanto chama a atenção do público são os elementos de uma narrativa que, de tão incrível, parece ser fictícia. A história do Titanic combina tragédia, heroísmo, romantismo, sobrevivência, cobiça e questões sociais características que compõem um retrato da sociedade moderna. Antes da eclosão das duas guerras mundiais, os avanços tecnológicos alimentavam promessas de um futuro idílico para a espécie humana. O Titanic representava um desses marcos do domínio do homem sobre a natureza na era industrial, construído pela companhia Whit Starline. Era o mais luxuoso e moderno navio de passageiros, numa época em que as viagens de longa distância eram feitas em embarcações. Dos mitos sobre o naufrágio dizia que o navio era chamado de inafundável por seus construtores. O aditivo seria justificado pelos compartimentos, dotados de sistema de escoamentos de água, um dos triunfos da engenharia náutica daquele tempo. Tal alcunha, entretanto, só foi conferida pela imprensa após o desastre. Outra lenda, perpetuada por filmes, se atribuía também aos proprietários o lema nem Deus pode afundar. Tal afirmação nunca foi feita, mas ajudou a ressaltar componentes míticos e religiosos na trama do naufrágio. Além do arrojo científico, o transatlântico exibia o refinamento da Belle Époque na Europa do começo de século. Tudo foi planejado para priorizar o conforto dos passageiros, o que incluía piscinas, ginásio de esportes, bibliotecas, campos de squash, restaurantes e cabines em ambientes decorados no estilo renascentista e vitoriano. Mas toda essa comodidade era exclusiva da primeira classe, onde viajavam integrantes da alta sociedade inglesa e norte-americana, como nobres, industriais e empresários. Apartados das celebridades, na terceira classe estavam alojados milhares de imigrantes europeus que partiram em busca do sonho americano. O navio era, assim, o microcosmo da divisão econômica de classes. Numa pesquisa feita em 2016, um novo dado foi descoberto sobre o iceberg gigante responsável pelo naufrágio do Titanic em sua viagem inaugural. Acredita-se, ele se originou de um grupo de geleiras perto do sudoeste da Groenlândia com neve de mais de 100 mil anos. Graham Bigg, da Sheffield University do Reino Unido, combinou observações obtidas em 1912 e dados modernos sobre as correntes e ventos oceânicos.
Usou uma simulação de modelagem de computador para calcular mais sobre o tamanho e a estrutura do mega iceberg que causou o desastre do navio. Com efeito, o iceberg afundou o Titanic tinha 125 metros e mais de 1 milhão de toneladas em tamanho e peso estimados. O iceberg, no entanto, estava derretendo na água meses antes do incidente. De acordo com Big 1912, foi um ano ruim, com icebergs flutuando muito mais ao sul do que o normal.